Você já se pegou pensando em como você melhoraria nosso mundo? É muito comum nós fazermos críticas, compararmos o momento atual com o tempo de nossa infância, da época dos nossos pais, e fazermos críticas e analisarmos, porque realmente ainda não construímos o mundo que todos nós desejamos. Ainda não temos tanta paz, ainda vivemos observando muitos irmãos em fome, em miséria, muito crime. E pensando um pouco a respeito disso, eu me lembrei de um livro que eu li há muito tempo. É realmente um manual, e eu tenho certeza que se um dia a gente conseguisse seguir essas orientações, colocar em prática esses ensinamentos, muito provavelmente nós nos aproximaríamos desse mundo como a gente deseja. Eu estou falando de um livro que foi um dos mais impactantes em minha vida. Ele é pequenininho, ele é simples, é praticamente um manual, é objetivo, é lógico e, ao mesmo tempo, é muito profundo. Quem escreveu esse livro, na verdade, ele não escreveu porque ele, como outros filósofos gregos, ele não deixou nada escrito. Quem escreveu a partir dos ensinos que recebeu dele foram seus alunos. Eu estou falando do filósofo grego Epicteto. Epicteto nasceu e viveu por algum tempo como escravo e depois foi liberto. Nasceu na Grécia, mas acabou vivendo muito tempo em Roma, onde também lecionou. Tinha estudantes, tinha discípulos e ensinava essas verdades da vida, ensinava como viver. Esse livro que o seu aluno escreveu a partir do que aprendeu com ele, em grego, Enchiridion, nós falamos que é o manual do Epicteto. E esse livro também é descrito, é chamado de A Arte de Viver, porque ele faz realmente um passeio, um roteiro de como que a gente deveria viver a nossa vida para sermos mais felizes, para vivermos mais em harmonia, termos mais saúde e bem-estar. Eu trouxe alguns trechos desse livro para compartilhar com vocês, na intenção de provocar e fazer com que vocês desejem realmente se aprofundar nessa leitura. Que eu disse, é pequeno o livro, é simples de se ler e, ao mesmo tempo, é um tratado de como se viver bem. Um trecho que ele traz é: das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São nossos encargos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. Epicteto nos faz perceber que temos algumas coisas, sim, que estão sob nosso controle, mas muitas outras não. Nós desejamos controlar coisas que não estão no nosso acesso. E se nós gastássemos mais tempo olhando para aquilo que é nosso de verdade, para aquilo que a gente nunca perde, porque ele traz aqui que o corpo não é nosso encargo, nesse sentido de que o corpo ele tem começo, meio e fim, é a natureza que o regula, e um dia nós vamos desapegar desse corpo e seremos só consciência, dependendo, claro, da crença de cada um. Mas aquilo que é do mundo interno, esse sim está sob meu comando. Aquilo que é do mundo de fora, que não depende da minha geração interna, isso não está sob meu comando. A gente costuma dizer, cada um carrega a sua própria cruz. No entanto, na hora que nós observamos o modo como nós vivemos, dificilmente nós queremos carregar a própria cruz. A gente fica querendo que outras pessoas carreguem nossa cruz. Então, se eu estou doente, o que eu preciso? De um médico, porque é ele quem vai retirar a cruz da doença. Ele vai ter uma poção mágica, um remedinho, uma cirurgia, um tratamento, e rapidamente eu me livro dessa cruz. A gente vive querendo se livrar
das nossas cruzes. Toda vez que a gente tem um problema, nós logo começamos a pensar quem é? Quem é que eu conheço que pode vir e retirar esse problema e fazer ele sumir? E na verdade, os problemas, as doenças, as perdas, elas só aparecem em nossas vidas para nos transformar. Não é um elemento punitivo e nem de azar, de má sorte, mas é algo que a vida nos apresenta como experiência de crescimento, como se estivéssemos tendo uma lição de escola. Por que será que meu organismo ficou afetado aqui? Eu tive uma doença, por que que eu perdi isso? Por que eu passei por aquela dificuldade? O que que eu preciso aprender com isso? É um convite ao crescimento. Por isso que eu não posso me livrar daquilo que é meu. O encargo que é meu cabe a mim. Não quer dizer que eu não possa pedir ajuda. Eu devo pedir ajuda e ninguém é sozinho. Nós devemos e precisamos buscar recursos ao nosso redor, inclusive médicos, terapeutas, professores, amigos, família, mas não para que nós possamos oferecer a eles a nossa cruz, para que eles se livrem dela por nós, mas para que a partir deles a gente se ajude com a experiência desse, o conhecimento daquele, o apoio desse outro. Mas o que é meu cabe a mim passar, e nada que vem para mim vem para que eu me livre o quanto antes. Vem para que eu aprenda, cresça, amadureça a partir daquilo que me aparece. Então a gente precisa saber diferenciar, porque a gente se ocupa tanto com encargos que não são nossos. A gente entra dando palpite na vida dos outros, a gente fica vigiando o que as pessoas fazem na rede social, a gente fica invejando, aspirando, a gente fica criticando tudo o que não é nosso. Perdemos um tanto de tempo da nossa vida que poderíamos estar olhando para a gente mesmo. O que me cabe em minha vida? O que não é meu? O que não me cabe em minha vida? Essa é uma sabedoria que Epicteto deixa para gente. Um outro trecho, ele diz assim: as coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também Sócrates a teria afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. É a opinião que é terrível, não a coisa em si. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietamos, ou nos afligimos, jamais consideraremos outra a causa, senão a nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. Tem um versículo do apóstolo Paulo, e ele diz assim, está lá em Romanos 14:14, ele diz assim, que a coisa em si, palavras minhas, que a coisa em si, ela não é nem pura nem impura. O que dá característica de pureza ou impureza para alguma coisa é a relação que nós estabelecemos com ela. E a gente costuma falar isso também quando a gente, nos nossos brocardos populares, quando a gente diz: ah, o dinheiro não é ruim, o uso que se faz do dinheiro que pode dar a conotação ruim ou não. Ah, um remédio, ele pode salvar uma vida, como ele pode se transformar em veneno se tomado de forma equivocada. E por aí a gente vai. Ah, o cuidado materno com uma criança é importantíssimo, mas dependendo se ele for demais, ele sufoca. Então, é a medida das coisas que fazem com que essas coisas sejam boas ou não. E Epicteto está nos trazendo essa reflexão sobre o quanto que nós precisamos prestar atenção. Nada é terrível em si, é a opinião que é terrível. E nós estamos falando muito sobre isso atualmente, sobre a história de opinião, de fake news, de fato, isso é fato, isso não é. E nós misturamos muito todos esses conceitos. Nós vemos muitas vezes uma pessoa ser julgada pela opinião que ela tem, como se ela tivesse praticado um fato. Então a gente misturou fato com opinião. Outras vezes a gente adota uma política, adota uma postura, acredita em alguma coisa como se aquilo fosse uma realidade, uma verdade comprovada, e não é. É só a opinião de alguém, mas a gente fala como se aquilo fosse verídico. Então, hoje em dia nós nos perdemos um pouco nisso. E isso é ruim porque nós acabamos vivendo um mundo em que fantasia e realidade não estão tão diferenciados
quanto deveriam. Nós devemos sim ter opinião, nós devemos comentar, analisar, compartilhar, mas simplesmente como uma troca para enriquecer. Agora, se eu chego com a minha ideia, com a minha verdade, que é minha, que fez sentido para mim, e eu faço uma imposição dela para alguém, eu obrigo, como a gente fala, vai goela abaixo, vai precisar engolir, isso é um abuso, isso é uma afronta. Então aí a gente se perde nas nossas relações, quando a gente não sabe separar uma coisa da outra. A mesma coisa no nosso mundo interno. Algumas vezes surge um pensamento em nossa mente. Ele é só um pensamento, mas nós olhamos para esse pensamento como se ele fosse a verdade. E aí a gente sai tomando decisões, a gente fica com medo, a gente se deixa arrastar, a gente se desespera. Era só um pensamento, mas para a gente, nós lemos como uma realidade. Alguém passa por mim e não me cumprimenta, surge um pensamento. Ela está de mal comigo, ela está brava comigo, ela está me esnobando. É só um pensamento. Eu não sei o que realmente aconteceu. Eu não sei se ela estava preocupada com alguma coisa, eu não sei se ela não me viu. Ou pode até ser que ela estava realmente me ignorando, mas eu não sei. Mas o meu pensamento surge dizendo que ela está me esnobando e isso para mim vira realidade. Aí eu vou tirar satisfação, ou eu desconto, ou eu conto para todo mundo, ou eu fico brava, simplesmente porque eu pensei uma coisa e li esse pensamento como realidade. Era só um pensamento, eu poderia ter pensado outra coisa. Para eu saber se é verdade, eu preciso ir lá e conversar. Eu ligo, fulano, você passou por mim hoje, você não me viu? Tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa? A gente pode conversar? Aí ele vai dizer para mim o que aconteceu e aí eu posso dizer realmente era ou não era. Até lá é só um pensamento, é só uma opinião. Cuidado para não se deixar arrastar por aquilo que parece ou que é vendido como verdade, sendo que nada mais é do que um ponto de vista. Ele também diz: jamais a respeito de alguma coisa digas, eu a perdi, mas diga assim, eu a restituí. O filho morreu, agora ele pega pesado, porque ele afeta a gente em áreas bem sensíveis. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, e ele deve estar dizendo Criador Deus, faz uso do mesmo modo de quem cuida de alguma coisa de outro, do mesmo modo que se instalam em uma hospedaria. Olha aqui o ensinamento de desapego que Epicteto nos deixa. Quando nós perdemos algo, é como se a vida nos dissesse: de fato, ela não era seu, ela não era sua. Aquilo não era seu, estava com você. Você teve a chance de conviver, de desfrutar, de experimentar. Mas se fosse seu de fato, ninguém tiraria. Aquilo que eu aprendi, ninguém rouba de mim. Ninguém retira e leva embora os anos de estudo, um livro que eu li. O trabalho que eu fiz de autoconhecimento para melhorar o meu manejo com as minhas emoções, para eu conhecer mais de mim mesmo, ninguém me tira. Agora, tudo aquilo que um dia está comigo e num outro dia pode não estar, não era de fato meu, estava comigo. Então, ele nos convida a esse desapego, para que a gente entenda que a vida é de relação. A vida não é estática, a gente gostaria que ela fosse. Vida, me dá hoje o que eu comer, uma boa casa para eu viver, uma boa saúde e põe em pause. Para que isso dure para sempre, eu nunca mais me preocupe com saúde, com lar, com proteção, eu fique desfrutando disso eternamente. Isso não é vida. A vida, ela é movimento. Um dia eu tenho, no outro dia eu não tenho, eu preciso correr atrás de alcançar de novo. Aquilo não é segurança que vai continuar, eu preciso continuar buscando. A vida precisa que a gente se movimente. E o movimento tem, um dia me chega, outro dia me tira. Um dia eu recebo, no outro dia eu dou. Esse é o movimento da vida que nos desafia para o nosso crescimento. Um outro trecho do manual de Epicteto diz:
Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Uma iguaria está sendo servida. Chega até a ti, estenda a mão. Toma a tua parte disciplinadamente. Essa iguaria passa ao largo, não a persigas. Ela ainda não chegou? Não projetes o desejo, mas espera que venha até a ti. Que bonito isso, é um ensinamento sobre resiliência. A vida hoje não me trouxe aquilo que eu queria. O meu vizinho tem, o outro conseguiu, eu ainda não. Não saia afoito querendo buscar aquilo que não é seu. Aceita a vida como ela é a sua vida. Valorize aquilo que te chega. Se chega para você, desfrute. Se não chega para você, mas chega para o vizinho, respeite. É dele. É o momento dele. O meu momento vai chegar ou já chegou. Mas não quer dizer que a gente se acomode. Ah, não, eu vou ficar esperando a vida me trazer tudo. Não. É, enquanto você está buscando, fazendo sua parte, tentando, enquanto você está se esforçando, a vida vai te trazendo aquilo que te cabe, que é seu, que combina com você, que é necessário para o seu crescimento. Aceita, valoriza. A sua história é sua. Não queira viver a história do vizinho. Agora, aquele vizinho que está na sua busca e que chega em outros lugares, não deseje aquilo, porque você não vai viver nem a vida dele e vai deixar de viver a sua. Então, isso é resiliência. É você conseguir lidar bem e viver bem com aquilo que a vida te traz, seja bom ou seja difícil de vez em quando. Ao invés de sentar e reclamar, ao invés de sentar para esperar passar, ao invés de ficar desejando o que é do outro. Epicteto também deixa um outro ensinamento. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores, por desejares agradar a alguém, sabe que perdestes o rumo. Olha que lindo, isso é daquelas frases que a gente deve deixar em destaque em algum lugar. Se em alguma vez a gente correr muito atrás do que está lá fora para agradar a alguém e não a gente, tenha certeza que você perdeu o rumo. Você perdeu o rumo de si. Você está se distanciando da sua essência, da sua alma, de quem você é. Você acabou de ficar perdido. Porque, de novo, combina com o que a gente estava falando lá em cima. A gente está correndo atrás do que o outro diz que é bonito, do que a sociedade julga que é legal. Ao invés de eu buscar aquilo que me preenche, que faz sentido para mim, que me engrandece, eu dedico minha vida para satisfazer expectativas, para ser igual aos outros, para corresponder ao que a moda traz. Tem uma frase linda de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que, que, que desenvolveu a psicologia analítica, e ele diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olha que profundo. Muitas vezes a gente sonha nesse sentido de ficar fascinado, alienado com o que está lá fora e deixa de viver dentro, que é onde está a minha verdadeira vida, quem eu sou. Então, quem olha para dentro desperta. Não quer dizer que eu vou ficar longe do mundo, mas quer dizer que eu não vou pôr o mundo acima de mim mesma. E também não quer dizer que eu vou fazer só o que eu quero, porque isso aí é cair no egoísmo. Mais um trecho que eu trouxe. A respeito de cada ação, examina o que antecede e o que sucede, e então empreende. Senão, primeiro te entusiasmarás, e por não teres poderado sobre as consequências, depois estará a se mostrarem vergonhosas e aí desistirá. Quantas vezes a gente sai correndo fazer uma coisa e depois a gente se arrepende de tudo e fala, não devia ter feito tão rápido? Quantas vezes a gente fala, pensa antes de agir? É isso. Quando a gente estiver prestes a tomar uma decisão, ele convida a gente a pensar no antes e no depois. No antes, por que que eu quero isso? Quando eu tive essa ideia? O que que me traz para cá? E aí eu posso pensar, ah, é porque eu quero ser igual fulano e já não é um bom começo. Ah, é porque na sociedade todo mundo falou que é isso que é bonito e cuidado porque o que é dos outros não necessariamente é seu. Não, é porque eu quero aprender, eu quero me desafiar. Então, o antes está legal. Então, vamos pensar, vamos fazer isso. O que que pode acontecer depois? E analiso depois. Ah, pode acontecer isso, tudo bem para mim? Eu posso correr um risco, ok eu correr esse risco? Analisa por que que você quer fazer. Analisa o para que você quer fazer. Isso te ajuda a melhorar as decisões que a gente vai tomando. E um último que eu deixo aqui.
É assim, como é dia e é noite, possuem o pleno valor quando em uma proposição disjuntiva, mas não em uma conjuntiva, assim também tornar a maior parte da comida tem valor para o corpo, mas não valor comunitário, que é preciso observar em um banquete. Ele fala bastante de como se comportar em um banquete, que aí a gente pode pensar, expandir hoje, como é conviver em sociedade, como é conviver compartilhando algum bem com a sociedade. Quando então comeres com alguém, lembra de não veres somente o valor para o corpo dos pratos postos à tua frente, mas que também é preciso guardes respeito com o corpo do anfitrião. Olha só, tão simples, tão objetivo e ao mesmo tempo tão profundo. Isso serve para a gente lembrar que a gente vive em comunidade e a melhor forma de viver em comunidade é pela fraternidade. É na forma fraterna, ou seja, não olha só para você, o que te interessa, seus interesses, seu gosto, seu desejo, aquilo que é seu. Não adianta você se satisfazer e você ter tudo se quem está ao seu redor está em sofrimento. É ilusão. A não ser que você tenha alguma psicopatia ou você seja extremamente egoísta, a ponto de não considerar o outro. Mas a realidade é que nós ficamos bem quando o nosso entorno está bem. A gente não costuma dizer que é uma delícia oferecer um presente e às vezes é mais gostoso do que receber? Não é gostoso quando a gente faz um bem para um ente querido, quando a gente vê um filho feliz, quando a gente sabe que nossos pais estão bem. Então é ilusão nossa a gente achar que se a gente correr atrás para garantir o nosso, a gente está feliz na vida, não está. Essa felicidade é ilusória porque é imediatista. A hora que eu estender o olhar e olhar ao meu redor e ver sofrimento, dor, escassez, acabou a minha graça. Se eu for naturalmente saudável, né, e não tiver algum desvio de personalidade, eu vou preferir viver num lugar em que as pessoas ao meu redor estejam bem. Então, cuidado para não ficar nessa atitude egoística de olhar só para si. Estende o olhar e veja se aquilo que você faz, como é que impacta ao seu redor. E gaste mais energia cuidando do seu redor, do seu redor também. Porque quando as pessoas ao nosso redor estão bem, nós também ficamos bem. Eu deixo esse convite para que vocês busquem o manual de Epicteto, a arte de viver feliz. E a arte de viver, para a gente ser feliz. E vale a pena, fica aí esse convite.